Muito bom dia a todos os amigos. Estamos iniciando uma live de sábado de manhã, ou como vocês sabem, sempre no sábado de manhã às 11 horas, a gente tem uma live focada no mercado financeiro. Uma live que tem como objetivo discutir técnicas, táticas e ideias. E sempre eu procuro muitas vezes chamar um convidado para que ele possa apresentar a sua forma de entender o mercado, a sua forma de olhar o mercado e a sua forma, muitas vezes, até mesmo de investir no mercado. Nós já estivemos aqui presentes com o Palex, nós estivemos aqui presentes com o Nader, nós já estivemos aqui presentes com uma série de pessoas extremamente interessantes. E hoje nós temos para conversar aqui conosco, que deve estar entrando daqui a pouquinho, um convidado bastante interessante que vai trazer uma forma diferente de olhar o mercado para a gente, que é o Felipe Dabu, da Trader Valor. Tá? Vamos ver se ele entra agora em seguidinha, e assim que ele entrar, a gente consegue já chamá-lo e trocar uma ideia com ele, basicamente. Mas o conceito principal que o Felipe vai nos trazer é um conceito que a gente já tem conversado há alguns dias com vocês, tentado explicar o máximo possível coisas que eu acho que as pessoas às vezes perdem um pouco a referência. As pessoas hoje elas fazem muito day trade, elas fazem muito operações de curtíssimo prazo e elas perdem o conceito de que a ação não é apenas uma ficha negociável, mas também muitas vezes pode ser um ótimo tipo de investimento. Está aqui o Felipe Dabu, já pedi para chamá-lo e ouvir um pouquinho os conceitos e as ideias dele, para que a gente possa todo mundo aprender juntos. Oi, Felipe, tudo bem? Como é que vai? Tudo bom, Stormer? Como é que você tá? Tá conseguindo me Tranquilo, ouvir? cara. Tá conseguindo me ouvir bem? Perfeitamente, cara. Estamos conseguindo te ouvir muito bem. Eu vou deixar Legal. essa live gravada, tá, Felipe, para que as pessoas depois possam compartilhar com seus amigos e, ao mesmo tempo, reassistir. Não se Uhum. esqueçam, pessoal, deem um aviãozinho aí, chamem os amigos de vocês para que a gente consiga espalhar o máximo possível esse conhecimento que a gente vai estar debatendo aqui hoje e para que possa ser desenvolvida toda uma ideia em cima do que vai estar sendo apresentado. Felipe, como eu estava colocando a introdução aqui agora há pouco, a gente tem aqui como princípio no sábado de manhã tentar discutir formas diferentes de ver o mercado. A gente já chamou a Letícia, a trader que faz day trade em ações usando fluxo. A gente já chamou caras de price action, como o Felipe Aranha. A gente já chamou pessoas que são mais focadas em investimento em prazo mais longo, como o Tiuli. E aí eu queria realmente, já tem algum tempo que eu queria te trazer, para que você pudesse apresentar para as pessoas qual é a tua forma de ver o mercado, qual é a tua forma de interagir com o mercado financeiro e qual Uhum. é a tua filosofia quando tu pensa a respeito disso. Tu pode te apresentar rapidamente para as pessoas da minha base que não te conhecem e como é que tu começou no mercado, como é que tu vê o mercado, como é que tu faz as tuas coisas, por favor? Claro, claro. Bom, primeiramente, Stormer, eu gostaria de agradecer pelo convite, tá? É uma honra estar aqui com você. Você não deve saber disso, mas agora estou te falando, você foi uma das minhas grandes inspirações dentro do mercado, tá? Legal. Eu comecei dentro da Bolsa de Valores por conta de pessoas como você, acompanhei teu trabalho desde o início. Assim como acompanhei o trabalho também do Palex, que você citou agora há pouco, né? Então, para mim é uma honra estar aqui com você hoje discutindo sobre o mercado. Tá? Eu comecei no mercado muito novo, eu estava na faculdade ainda, né? Não sabia o que fazer, acho que como muitos jovens aí que tinham naquela época não sabiam o que fazer. Estava cursando engenharia civil e eu cresci, né, dentro aí de uma família de engenheiros, Stormer. Então, mãe engenheira, pai engenheiro, a gente tem uma construtora. Estava dentro daquele ambiente e tudo indicava que eu ia trabalhar dentro daquele ambiente, né? E na faculdade eu acabei conhecendo o mercado financeiro. Me lembro até hoje, eu estava dentro de uma aula de modelagem de edifícios, uma aula meio chata, né? A gente está distraído ali, olhando a pessoa que estava na minha frente, lendo o Infomoney. Aí eu sempre tive uma certa curiosidade com relação àquele assunto e fui ver do que se tratava, né? E aí eu conheci o mercado.
conheci a bolsa. Comecei, obviamente, com aquela ilusão, até por isso que eu trouxe esse tema aqui hoje, né? Você pediu para escolher o tema, eu trouxe esse tema, investimento versus especulação, de que a gente poderia enriquecer muito rápido fazendo day trade, né? Assim como muitas pessoas entram no mercado com essa ilusão, eu também entrei. E acabei me apaixonando pelo negócio, né? Tive algumas dores de cabeça no começo, né? Com o day trade. Conheci o trabalho de um cara chamado Hugo Teixeira, que ele tem um site chamado Senhor Mercado, até não sei se você já ouviu falar. Não E tive lá, prazer. e lá a gente começou a ler a respeito do position, né? E o position mudou totalmente a minha abordagem, a minha visão de mercado, Stormer, sabe? O que estava sendo cada vez mais difícil, né? Porque eu ganhava dinheiro, mas perdia dinheiro, começou a ficar de uma maneira mais consistente. Eu comecei a ter mais consistência no mercado, né? Comecei a olhar o mercado de outra forma, né? Foi lá que eu conheci gráficos semanais, enfim, despertou aí toda a minha atenção esses prazos maiores, essas abordagens maiores dentro do mercado. E aí eu comecei a estudar, né? Conheci o teu trabalho dentro ainda da LS, conheci o trabalho do Palex, conheci o trabalho de outras pessoas, comecei a ler uma série de livros aí. Eu tive a sorte que eu, na época, fiz um intercâmbio para a Itália, fiquei 6 meses vivendo na Itália, e eu tinha muito tempo livre, sabe? Então, Uhum. eu estudava muito o mercado, eu ficava lendo muito a respeito do mercado, e foi nessa época que eu comecei realmente a ter assim, ganhos, Stormer, que eu posso dizer que foram consistentes. Não foi aquele ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde, sabe? E com muito mais tranquilidade. Então, até por isso que eu trago esse tema para nossa live hoje, né? De investimento versus especulação, porque eu acho que a gente está vivendo em uma época que muita gente está vindo da renda fixa para a renda variável, por Sim. conta da queda dos juros, da taxa Selic, e as pessoas entram no mercado com uma certa ilusão de que elas vão ter ganhos rápidos e no day trade, né? Nada contra o day trade, então. Eu sei que você faz day trade, eu sei que muita gente faz day trade e pô, tem resultados muito bacanas nisso, mas eu, Felipe, né, minha opinião pessoal, eu tenho uma opinião que o day trade talvez seja a última modalidade para a pessoa que está entrando no mercado tentar, né, operar o mercado. Então a gente tem muita gente entrando através do day trade, né, alimentado por algumas ilusões aí de que a gente começando com 5 mil reais vai ficar milionário da noite para o dia, ter ganhos super expressivos. Então eu trouxe esse tema justamente por isso. Eu sei que você é um cara que sempre fala também do investimento de longo prazo, do position, né? Eu, quando acompanhei o teu trabalho, eu vi, percebi muito isso. Essa é uma das coisas que eu gostei muito do teu trabalho, que eu tento passar através do meu também. Então, eu trouxe esse tema aqui para conversar com você. Cara, eu acho que é um tema bastante pertinente, tá? E aí a gente precisa remontar lá os anos de 98, 99, que foi quando eu entrei no mercado financeiro. Eu entrei no prazo de position, tá? Eu entrei no prazo de position e lá em 2002 eu criei inclusive um chat semanal que eu tinha, que ainda era por escrito, não era nem por vídeo, e que Uhum. era o chat de position nas sextas-feiras, em que terminava a semana, eu começava a olhar os gráficos, olhava com as pessoas, respondendo perguntas e dúvidas de gráficos semanais. E o primeiro livro que eu escrevi na minha vida do mercado financeiro foi Táticas Operacionais de Position. Foi o primeiro livro. Uhum. Porque realmente eu entendo que esse é o prazo que as pessoas devem iniciar o mercado. Uhum. Tá? Para mim, uma pessoa iniciar no mercado imediatamente no day trade é mais ou menos como tu tentares começar a aprender a jogar tênis hoje e amanhã querer começar a participar de um Roland Garros ou de um US Open. Uhum. Tu vai ser Uhum. destruído, tu vai ser massacrado, né? Então, antes de tentar entrar nesse nível extremamente agressivo de trading, que é o day trade, a pessoa tem que pelo menos ganhar um campeonato regional, tem que ganhar um campeonato da cidade, um campeonato do clube, e o Uhum. que significa naturalmente começar a olhar os gráficos mais longos, Uhum. que são os gráficos semanais. Por que tem vantagens de olhar um gráfico semanal? Primeiro, tu tem mais volume, né, Felipe? O gráfico Mais, semanal mais tem muito confiabilidade mais volume. dos sinais.
Uhum. O sinal é muito mais confiável. Mas além da confiabilidade dos sinais do gráfico semanal, tu vê alguma outra vantagem nesse gráfico mais longo ou não? Eu gosto muito dos gráficos semanais, Storm, porque eles filtram os ruídos do mercado, né? Então, assim, uma coisa que eu percebi quando eu operava swing trade é que eu ficava muito nervoso diante dos ruídos que tinham no gráfico diário, né? É só você abrir um gráfico semanal e abrir um gráfico diário, você vê que o gráfico semanal parece que ele flui melhor, né? Sim. Você tem direção. E o gráfico diário você tem uma direção, embora você tenha diversas interrupções no meio do caminho. Então, isso é uma coisa que eu gosto do gráfico semanal, o fato de você poder ter menos ruídos, né? De você olhar o consolidado de uma semana, então você vai ver tudo o que aconteceu ao longo desses 5 dias compilado lá em um candle, né? Eu Isso. acho que é uma vantagem muito grande, porque uma coisa que eu considero muito importante é você sempre trabalhar o impacto psicológico que os sinais técnicos geram sobre você, né? É, você mais Boa! Esse é um tema importantíssimo. Você mais do que eu deve saber que o que mais acontece com todo trader é o cara sair do sistema operacional, né? O cara fugir da estratégia dele por conta do emocional. E o position, acho que ele suaviza um pouco esse impacto psicológico dos sinais. Então eu gosto do gráfico semanal justamente por causa disso. Eu vejo no gráfico semanal um gráfico em que você vai ali estar olhando para a semana e não só estar inserido dentro do mercado todos os dias olhando alguma coisa que de repente é um susto, né? O preço volta a subir, os compradores voltam a alimentar aquela tendência e no gráfico semanal aquilo não aparece. Tá. Mas olha só, tem um ponto importante que a gente tem que falar a respeito disso, tá, Felipe? Que é o seguinte, olha só. As pessoas falam o seguinte, mas o cara tem que operar o prazo em que ele se sente confortável. O cara tem que operar o prazo em que ele se sente bem. O sujeito tem que operar o prazo mais curto porque o prazo mais longo vai demorar muito tempo para dar sinais para ele aprender. E, então, se ele ficar esperando um gráfico no sinal semanal, provavelmente um papel vai dar em torno de 2 ou 3 sinais bons por semestre. O cara não vai aprender nunca porque ele vai olhar poucos sinais. E eu entendo quem coloca tudo isso. Só que ao mesmo tempo eu também entendo o seguinte, e a minha impressão é essa. Eu nunca vi um position ter dia de fúria. Uhum. Como é que um position vai ter um dia de fúria? Como é que um position vai queimar a conta dele num único dia? É impossível. Porque ele está olhando um gráfico semanal e durante o gráfico semanal ele tem todo o tempo do mundo para raciocinar o que está acontecendo. Para entender o que está se passando e para entender se realmente ele tem que sair daquela posição ou não. E ele não vai, então, conseguir ficar enlouquecido como o day trade muitas vezes faz. E talvez esse seja o grande problema do day trade. O cara cair no vício, cair na compulsão e cair na necessidade de recuperar dinheiro e destruir a conta em um único dia. Porém, e eu quero te perguntar isso, tu acha que operar position é mais fácil do ponto de vista psicológico ou tão difícil quanto, só que as dificuldades são outras? Eu acho que é tão difícil quanto e as dificuldades são outras. Eu percebi isso. Isso é uma coisa que eu ainda trabalho até hoje, Stormer, de você estar olhando, né, o negócio acontecer. Aqui eu sou um cara que eu não consigo ficar só no gráfico semanal, sabe? Sim. Eu olho para o gráfico diário, eu tento embasar toda a minha tomada de decisão em cima do gráfico semanal, mas eu olho o gráfico diário. E às vezes você tem um sinal no gráfico diário que você quer, né, operar aquele sinal, às vezes você tem um susto no gráfico diário, você quer liquidar e fala assim, cara, acabou, né? Mas não, ainda não está na hora. Você lembra que você tem que obedecer ao gráfico semanal, né? Você tem que esperar a semana fechar para daí você tomar uma decisão. Então, acho que essa é uma dificuldade muito grande. Outra dificuldade muito grande que eu também encontro é o fato de você não ter paciência para esperar o mercado evoluir, né? No Sim. gráfico, você vê o mercado oscilando um monte, às vezes o mercado ativa a tua operação, né? Rompe a máxima lá, dá o sinal de entrada e beleza. O papel pode até caminhar a favor da tua posição em primeiro momento, mas depois ele retorna para o ponto em que você teve a entrada. E aí você fica nessa, né? Pô, o papel subiu, poderia ter vendido, mas o papel recuou para o ponto de entrada.
Então, acho que essa é uma coisa que é uma dificuldade muito grande, né, do position. Você ter que aguentar essas oscilações do mercado sem poder fazer nada, né? Poder. Porque, teoricamente, você estaria somente obedecendo aos sinais de semanal, né? Cara, eu concordo em gênero, número e grau com essa tua colocação, tá? Eu sempre digo que, assim, as pessoas acham que operar position é emocionalmente muito mais fácil que operar day trade. Não. O que acaba acontecendo? No day trade, eu entendo que o risco do day trader é ele cair em tentação e acabar fazendo overtrading, operando mais do que deve. E isso gera os dias de fúria, gera toda aquela tragédia que a gente estava comentando anteriormente. Já no position, o risco que existe é o cara cair, entre aspas, no que seria o tédio, porque tem que esperar por várias e várias semanas até que o mercado esteja próximo de um suporte, ou que o mercado tenha dado um sinal eficiente de entrada, e dele compra antes do que deve, e ele age antes do que deve, e aí ele realmente também vai ter tantos problemas quanto. Então, eu diria que o positioner tem que exercer a arte da paciência. Muita gente tem que esperar 1, 2, 3 semanas até que o mercado entre próximo de uma média, próximo de um topo anterior, faça um candle de reversão, sinalize um bom ponto de entrada. E às vezes a pessoa não tem essa paciência necessária porque elas querem ficar ricas amanhã. Elas não querem ficar ricas, digamos assim, em 1 ano, 2, 3, 4, 5. Elas querem ficar ricas amanhã. E elas não conseguem ficar ricas amanhã esperando, teoricamente, que o gráfico semanal dê entrada. Mas, em verdade, isso seria a conduta mais correta. Eu ainda faço muito position hoje. Tá? Eu diria que boa parte do capital, talvez Essa é a pergunta 70%. que eu ia fazer para você até, né? Então, 70% do meu capital hoje no mercado financeiro está em position. Tá? Eu deixo uns 5% para day trade. Então, eu faço day trade? Sim, faço day trade. Mas com 5% de capital e capital que se eu perder completamente, eu não importo com aquele capital. Porque não é o principal. Meu principal está em position de swing trade. Só que a forma como eu conduzo minhas operações, eu faço mais ou menos parecido contigo. Eu espero o sinal no semanal. Só que daí, quando eu acho que o papel realmente encontra-se em uma zona de suporte semanal, eu vou para o diário. E daí procuro por um sinal de entrada no diário. Para refinar a tua entrada no diário, entendi. Exatamente, refinar a entrada no diário, exatamente isso. Como é que tu faz? Tu utilizas algum tipo de indicador? Não utiliza, Felipe? Como é que a tua leitura é mais price action? Como é que tu trabalha isso? Então, vamos lá. O modelo que eu trabalho, Stormer, é basicamente um modelo seguidor de tendência, tá? Gosto muito dos setups do Larry Williams, tá? Tá. Gosto muito de setups que trabalham junto com a média móvel de 9 períodos exponencial, sempre. Então, 9,1 de compra, 9,1 de venda, né? É um sistema operacional um pouco complicado, porque ele tem um acerto muito baixo, mas em compensação... 40%. 45%. Mas em compensação, o payoff é muito grande, né? Então, assim, você trabalha aquela ideia de ficar... 3,5, 4 para 1, em média. Trabalha aquela ideia de ficar sendo estopado várias vezes até você acertar um trade, né? Isso. Tá, eu acho que é importante a gente mencionar, Felipe, o que é payoff, porque algumas pessoas que estão nos acompanhando talvez não saibam o que é payoff. Para nós já é uma linguagem muito, muito, muito clara, mas algumas pessoas podem ter dúvidas. Então, acho que é importante dissecar um pouquinho mais isso. Tá, o payoff vai ser o seguinte, né? Vai ser o quanto você vai ganhar se o trade der certo com relação ao quanto você iria perder se o trade desse errado, né? Seria o risco-retorno. Então, você tem um stop de 10%, por exemplo, e um alvo de 30%, né? Então, você vai ter um payoff de 1 para 3, né? Então, é um sistema operacional que trabalha com um payoff alto, né? Então, você tem alvos muito grandes e, teoricamente, stops curtos, né? Eu sempre tento refinar as minhas entradas dessa maneira, buscar por entradas com stops cada vez mais curtos. Só que o índice de acerto é muito baixo, né? Porque até o mercado produzir um movimento grande, onde você vai ver, né, o mercado se desenvolvendo, isso demora para acontecer, raramente acontece, né? A maioria das vezes o mercado está lá lateral, está cambalhando antes de subir. Então, o meu modelo é basicamente esse, Stormer. E até esse era um tema que eu queria trazer aqui para você. Eu sei que você não gosta muito de subjetividade, né? Eu concordo muito, assim, em gênero, número e grau com você. Eu acho que a gente tem que sempre obedecer o sistema, então tá dando o sinal, tem que entrar. Mas você acha interessante, por exemplo, refinar as entradas com relação ao tamanho do risco, com relação a gráficos semanais,
Às vezes eu espero o candle fechar no semanal para poder tomar uma posição, por conta, inclusive, daqueles fatores que a gente já conversou aqui, né? A gente acabou de falar sobre a confiabilidade, sobre o fato de você ter um sinal mais potente, por assim dizer. Tá, eu acho a pergunta muito boa, tá, Felipe? Olha só. O modelo da média móvel de 9 que o Lorenz criou lá em 2002, 2013, ele é um modelo muito legal. Eu apresentava e falava bastante sobre ele. Até operei algum tempo, 2006, 2007, 2008. Eu acho que ele é um modelo bastante atraente por alguns aspectos. Como você bem mencionou, ele tem um nível de acerto baixo, 45%, 50% dos trades. Mas quando tu acerta, realmente tu ganha de caminhão. Tu ganha de caminhão e tu perde de carrinho de rolimã. Né? Então, realmente, as diferenças são muito boas nesse cenário. E esse teu operacional, em períodos mais direcionais, porque a gente tem períodos operacionais que são mais direcionais que outros. O gráfico de 15 minutos não é direcional, ele é volátil. O gráfico de 60 minutos ele é direcional. O gráfico diário é mais volatilidade. O gráfico semanal é mais tendência. Então, por exemplo, a média móvel de 9, que é um modelo seguidor de tendência, vai muito bem num gráfico semanal, vai muito bem num gráfico de 60 minutos e vai muito bem num gráfico de 120 minutos. Inclusive, se eu fosse fazer swing trade com a média móvel de 9, eu iria nos 120 minutos com a média móvel de 9. É uma delícia, é algo realmente muito interessante e dá ótimos resultados. Tá? Só que assim, existe uma forma de refiná-lo. Durante muito tempo eu tentei refinar a média móvel de 9, 9.1, 9.2, para ver se eu conseguia filtrar os sinais que tivessem melhor nível de acerto, que tivessem melhor capacidade de dar certo, para melhorar um pouquinho o nível de acerto e se levasse um loss, ele perdesse menos ainda. Como é que eu fiz isso? Cara, eu adicionei uma média móvel mais longa. Tá? Então eu coloquei hoje eu não trabalho com a média móvel, não, eu trabalho com a média móvel de 8. Tá? Eu trabalho daí com uma média móvel de 8 contra uma 80. E a 80, então, basicamente, ela funciona para me dar o norte referencial. Se a 80 está subindo, eu vou usar todos os sinais de entrada na contra-compra e não vou usar nenhum sinal de venda. Se a média móvel de 80 está caindo, eu vou utilizar a média móvel de 8 virando para baixo, que seria 9.1 para baixo, para fazer as vendas. Isso ajuda dramaticamente a melhorar o nível de acerto, sobe de 40% para em torno de 55%, eventualmente até 60%, mas a melhora principal é no payoff. A melhora principal acaba sendo no payoff, porque tu está indo a favor de uma direção de tendência de prazo mais longo. Então isso pode ser uma ajuda boa para quem esteja trabalhando esse tipo de modelo. Né? E aí tem o cenário também de volatilidade. Né? Tem alguns momentos que vale a pena diminuir o tamanho de posição, controlar o tamanho da posição que está executando. Tá? Isso é uma coisa que pode ser feita também quando você entende que o mercado está mais volátil e menos, digamos assim, direcional. E daí vale muito o semanal para isso. Por quê? Porque se tem o gráfico semanal indicando que você está acima das médias móveis, com tudo alinhado num caminho, tu pode realmente trabalhar com o teu capital, com o teu controle de risco a pleno. Quando você tem uma média móvel mais curta no semanal virado para baixo, ou apontando para baixo, neste caso, se tiver um sinal de entrada no time frame mais curto, por exemplo, 120 minutos, o mesmo diário, tu entra com metade da caixa, ou talvez até com um terço da caixa. Então, controlando o tamanho da posição, entendeu? Show. Então deixa eu ver se eu entendi. Num prazo mais curto, você coloca uma média móvel de um período maior, de 80 períodos. Isso. Além de refinar as suas entradas, você se baseia, né, dá o teu norte com relação a essa média. Você espera essa média para cima, se ela estiver apontada para cima, você vai buscar por uma entrada num prazo menor. Exatamente. Exatamente. Por exemplo, digamos o seguinte, digamos que eu queira ser swing trader usando a média móvel de 9, eventualmente a de 8, como eu faço, num gráfico de 120 minutos, ou mesmo no gráfico diário. O que eu vou fazer? Se eu tenho a média móvel de 8 ou a média móvel de 9 no semanal subindo, isso me permite assumir todos os sinais de virada de média no gráfico diário ou no 120 minutos com a minha mão cheia. Digamos que eu tenha 20 mil reais. Então eu posso entrar com os 20 mil reais. Agora, se eu tenho a média móvel de 8 caindo no semanal, ou a média móvel de 9 caindo no semanal, e eu tiver uma entrada na média móvel de 9 ou de 8 virando para cima no diário, cara, daí eu não vou entrar com todo o meu capital. Eu vou entrar na posição, mas eu entro com 10 mil, com metade do capital. Entendeu? Entendi. E isso melhora dramaticamente os resultados no prazo mais longo. Fantástico, fantástico. Show de bola.
Storm, eu queria trazer um outro tema aqui para você, com relação ao investimento, cara. Como é que você vê o mercado? Assim, deixa eu contar um pouquinho também da minha história. Eu, por parte também do meu pai, que faz a mesma coisa que eu, fui comprando ações desde 2016, né? Claro que eu peguei uma baita de uma tendência gigantesca de alta, né, da bolsa que começou em 2016, mas eu Sim. fui comprando ações de empresas que são consideradas boas, né, empresas com bons fundamentos, empresas sólidas, empresas com uma lucratividade recorrente, crescente, e eu percebi que esse retorno, essa rentabilidade, essa performance que eu tive nesse período de 5 anos agora, nenhum sistema operacional bate essa performance. Né? Eu sempre comenta isso a respeito do buy and hold, de nenhum sistema operacional conseguir bater o buy and hold. Eu queria conversar um pouquinho com você sobre isso, acho que é um tema muito legal. Vamos lá. Eu acho que a tua pergunta ela é muito válida, tá, Felipe? É uma pergunta que muitas vezes as pessoas me fazem. Tá? E a frase que eu vou dizer ela tem que ser muito bem colocada no contexto correto. Dentro de uma tendência de alta, não existe nenhum sistema operacional, nenhum sistema de trading que vá bater ou vá ultrapassar ou vá dar mais dinheiro do que o buy and hold. Dentro de uma tendência de alta. Agora, isto não significa que o buy and hold vai dar mais resultado do que todos os sistemas operacionais, porque nós entendemos que nem sempre o mercado está em tendência de alta. Então, muitas vezes o mercado vai estar em tendência de lado ou em tendência de baixa, e neste momento o buy and hold vai estar tomando calor, vai estar tomando pânico e dor, enquanto que o trader, utilizando o seu sistema operacional, provavelmente estará operando vendido ou estará de fora, esperando por um sinal melhor. Então, o ponto é, sim, nenhum sistema operacional vai bater o buy and hold numa tendência de alta. Mas o outro ponto é, sim, o mercado 20% das vezes vai estar em tendência de alta, 60% das vezes vai estar em tendência de lado e 20% das vezes vai estar em tendência de baixa. Então a gente tem que ter isso em mente. E outro aspecto, o buy and hold é a estratégia mais arriscada que existe. Por que ela é a estratégia mais arriscada que existe? Porque quando tu inicia um buy and hold, tu aceita que tu vai perder todo o dinheiro que tu botou. Empresa quebrar, né? Você só vai sair se a empresa... Isso, tu só vai sair da empresa se a empresa quebrar. E aí, todo o dinheiro que tu botou está em risco. E aí tu aceita drawdowns brutais. Exemplo, um buy and hold de RBR3. O cara que é buy and hold de RBR3, neste momento, está amargando um prejuízo de 70%, quase 80%. O position de RBR3 estopou lá em cima. Então, nesse cenário, é importante que os amigos entendam, tá, que o buy and hold tem algumas características que podem ser interessantes para algumas pessoas. Eu tenho parte da minha posição em buy and hold, mas é um buy and hold que eu não paguei nada por nenhuma dessas ações. Tá? E aí eu tô tranquilo. Uma coisa que você faz que eu acho genial. Genial. É a ação de resíduo. É o resíduo que fica. Tá? E daí eu fico tranquilo com aquele resíduo. E aí eu consigo capturar o melhor dos mundos, que é o buy and hold, que tem a brutal possibilidade de uma ação subir 3 mil, 4 mil, 5 mil, 6 mil%, certo? Mas sem estar correndo o risco com o meu principal. Aí é o investimento que vale a pena. Sim. Só que a gente tem umas outras dificuldades que eu queria te perguntar como é que tu faz isso, Felipe. Claro. Eu sempre digo o seguinte, aqui no Brasil, até mesmo o passado é incerto. Até mesmo a história é incerta, quanto mais o futuro. Tá? Então, como a gente vive num país em que simplesmente as coisas mudam com uma brutal velocidade, tá? A gente tem pouquíssimas ações aqui no Brasil que a gente pode ficar um pouco mais confiante, um pouco mais tranquilo de que elas vão evoluir bem e de que elas têm um bom prognóstico, um bom futuro. Uma dúzia de ações. Uma dúzia. Para mim, são 15 ações boas aqui no mercado brasileiro, o resto tudo eu não colocarei no dinheiro. Mas eu queria te perguntar como é que tu seleciona as tuas empresas, as empresas que tu gosta, as empresas que tu acha boas.
pessoal está perguntando se é uísque. Não é uísque, tá, pessoal? É Guaraná. Nós estamos muito cedo para uísque. Vamos com calma. Pois é, eu fiquei vendo você bebendo, eu fiquei pensando, eita, 11h30 da Não, manhã. não, aí já é demais. Aí é demais até para mim. Então, Stormer, eu busco por empresas, né, que já deram certo. Então, eu não vou estar tentando entrar em nenhuma aposta, né? Tem gente que fala assim, Via Varejo, Cogna, são empresas que, teoricamente, utilizando os modelos de valuation, estariam descontadas, né? Seriam Sim. empresas que provavelmente subiriam nos próximos anos. Mas eu considero que se eu vou botar meu dinheiro e estou arriscando todo o meu dinheiro, né? Porque, como você mesmo disse, o buy and hold, você está ali, é o tudo ou nada, né? Eu vou, pelo menos, selecionar empresas que, mesmo que possuam uma possibilidade de subir, né, muito menor, eu vou ficar mais tranquilo com elas. Então, eu separo empresas que já deram certo, né? Por exemplo, VEG. VEG é minha empresa favorita na bolsa, né? Uhum. Olha o lucro líquido da VEG, é um negócio apaixonante, né? É um gráfico que só sobe. Então, o lucro recorrente nos últimos 10 anos, e se você for olhar num prazo menor ainda, também foi recorrente, foi crescente. Então, esse é o tipo de empresa que eu gosto. Eu seleciono as empresas com base nesse critério, né? Sempre lucro crescente e recorrente nos últimos 10 anos. E quando eu vejo aquele buraco, né? Eu uso o site Fundamentos, né? Que acho bem Sim. intuitivo. Quando eu vejo aquele buraco no lucro líquido, já é uma empresa que eu fico com o pé atrás, né? E eu procuro também por empresas dentro de setores que são, teoricamente, mais resilientes, né? Então, assim, entre investir no setor de petróleo, gás, eu vou tentar investir no setor de energia elétrica, onde eu sei que é um negócio bem durável, né? Um negócio que vai estar sempre lá. Busco também sempre empresas que não têm um dedinho que seja do governo. Não gosto, né? É uma opinião minha, não gosto de empresas estatais. Acho que se investir numa empresa estatal, você está investindo numa empresa que não tem como prioridade número um lucro, né? Mas sim uma certa função social aí, que muitas pessoas falam. Então, eu Cara, prefiro. isso assim, ó, cara, esse discurso de que a empresa tem que ter uma função social, cara, isso, quando eu ouço isso, assim, ó, meu coração chega a sangrar de dor, cara. Quanta estupidez, quanta burrice, quanta falta de compreensão de que a única função social que a empresa tem é de gerar trabalho para as pessoas. E o trabalho é que vai ser a principal função social de uma empresa, meu Deus do céu. Sim, Mas tudo bem, vamos voltar. O problema é que se tu exclui as estatais do teu modelo, tu tira 80% das empresas da B3, né? da B3. Sim, Porque sim, 80% das empresas da B3 são estatais. Sabemos disso, né? sim. Um negócio curioso da B3, Stormer, é que você vai ver tem 400 e poucas empresas listadas lá, né? Você pega o site da B3, tem todas as empresas listadas. A maioria delas, acho que mais de metade, pelo que eu vi a última vez, não tem liquidez necessária para você operar, né? Para você operar, ou seja, mesmo para você comprar, você não tem a segurança de poder comprar com um spread baixo, né? Comprar e vender com Sim. preço. Então, esse é um negócio já que dificulta bastante. Quando a gente passa pela peneira as ações, já vai metade nessa peneira, já fica metade na peneira. E quando você tira as estatais, também sobra um número reduzido de empresas. Mas, por exemplo, eu gosto muito de VEG, né? Gosto muito de Equatorial. Equatorial acho uma empresa fantástica. Raia Drogasil acho uma empresa fantástica. Então, eu busco empresas assim que já deram certo, que têm, obviamente, uma taxa de crescimento menor, porque a empresa já cresceu tudo aquilo que ela deveria crescer, mas que vão me garantir uma certa segurança, porque eu vou estar botando todo o meu dinheiro lá, né? Quer dizer, o dinheiro que eu vou estar botando lá, Tu eu tenho. aceita perder completamente. Exatamente. Tive que Cara, pausar aqui. as pessoas precisam entender o seguinte, tá? E deixa eu ser muito claro com vocês nesse sentido, tá? O mercado financeiro é um dos lugares mais democráticos que existe na face da Terra, porque ele permite que você se torne sócio dos melhores gestores do planeta, os caras mais gênios, os caras com a melhor capacidade de gestão, os caras com a maior capacidade de produzir ideias novas e ter genialidade de insights de como conduzir uma empresa. Tu pode se tornar sócio desse cara. Tu pode literalmente comprar parte do expertise desse cara. Então, tu quer ser sócio de um Setubo? Tu pode ser sócio de um Setubo comprando Itaúsa. Sim. Tu quer ser sócio de uma VEG? Tu quer ser sócio de uma... Antigamente, quando a gente tinha o Steve Jobs, tu podia ser sócio de Steve Jobs comprando ações da Apple.
E tem ações da BDR da Apple hoje. Sim. Quer ser sócio da Disney? Disney 34. Tu acha que a Disney vai falir? Coca-Cola vai falir? Uhum. Então, assim, galera, a gente tem que entender que o investimento em empresas boas, empresas fortes, empresas resilientes. Eu gosto muito da Raia Drogasil, mas dentro do setor de farmácia, aqui no Rio Grande do Sul, tem uma que é brutal, não sei se tu conhece, Felipe, que é a Panvel, de média. No Paraná eles estão não tão fortes como no Rio Grande do Sul, né? Mas também estão ficando bem fortes. Tem bastante farmácia da Panvel. Aqui em Curitiba, que é a cidade onde eu moro, praticamente toda esquina tem uma Panvel agora. Cara, tô para te dizer assim, ó, cara, daqui a uns 5 anos a Panvel vai ter dominado completamente Santa Catarina, vai ter dominado completamente o Paraná e vai subindo país adentro. Aqui eles dominam completamente o mercado de farmácia, porque os caras fazem um trabalho fantástico. Sim. E simplesmente os fundamentos da empresa são impecáveis. PNVL3. Fantásticos. Então, assim, tem várias. E eu nesse sentido, tá? Eu gosto muito de small caps, tá? Eu sou fã, confesso, de small caps. Eu entendo que as small caps eles têm um potencial de alta muito maior do que as blue chips, do que as empresas mais pesadas. Então, eu estou sempre procurando por boas small caps para poder trabalhar em cima disso, tá? E acho que é um ponto que os amigos poderiam considerar a respeito. E aí, o que eu faço? Eu localizo empresas boas, que nem tu faz, Felipe. Procuro exatamente empresas que já deram resultado, não promessas. Eu não trabalho em cima de promessas. Eu não trabalho em cima de startups. Sim. Tipo Cogna. Meu Deus do céu, que isso? Não tem resultado nenhuma empresa. Porra, piada, né, senhor? Não dá, né? Então, não. Eu pego a empresa que deram resultado e daí eu vou procurar nessas empresas os sinais de entrada de position que eu tenho. É isso que eu vou fazendo. Quando bate meu alvo do position, eu fico com resíduo. E vou fazendo isso ao longo da minha vida. É sensacional essa tática, né, Storm? Porque você não está colocando R$ 1 na empresa. Você já tem o dinheiro que você utiliza para fazer os trades, né? E você está trabalhando com esse dinheiro das duas formas, né? Além de você estar rentabilizando ele em cima dos trades, você ainda está deixando o resíduo para longo prazo. Só que assim, o ponto principal que eu preciso que os amigos que estão nos ouvindo, já temos 1.300 pessoas na live, legal, bacana. Pessoal, precisamos chegar em 2.000, vamos tentar chegar em 2.000. A gente nunca estourou uma live com 2.000, porra, tá mais do que tempo disso. Mas enfim, o ponto principal que eu preciso que os amigos entendam é o seguinte, um monte de gente pedindo, aí fala das 15 ações que você entende melhores. Galera, uma coisa que vocês têm que tentar fugir, tá, é de dica. Você não tem que buscar dica de ninguém. Tá? A gente não está aqui para dar dica. Tipo assim, vou falar assim, VEG é 100. Não existe esse negócio de VEG é 100. Tá? Não existe dica. Existe a gente estudar, existe a gente começar a entender o que é uma empresa boa, o que é uma empresa ruim, qual é o setor, qual é a área da macroeconomia, se faz sentido aquela empresa num prazo mais longo, se não faz, para ver se vale a pena colocar o nosso dinheiro nela ou não. Tá? E nesse sentido de estudar, Felipe, tu tem algum livro que tu gostaria de passar para os amigos que tu acha que vale a pena ser lido, que tu acha que tem te agregado conhecimento e valor? Assim, Stormer, eu comecei estudando mercado, eu li um livro que, em termos técnicos, é um livro que não traz muito conhecimento. Se a gente for ver assim, em termos de análise técnica, análise gráfica, não é um livro que traz esse tipo de conhecimento, mas é um livro que traz algumas lições a respeito do mercado que eu gosto muito. Você já deve ter lido com certeza. É o Memórias de um Operador na Bolsa, do... Seria basicamente a biografia, né, a história, uma parte da vida do Livermore. Não sei até que ponto é verdade as coisas que estão naquele livro, né? Mas eu admiro muito o Livermore, o Jesse Livermore, que foi um dos maiores especuladores aí americanos. E tem coisas nesse livro que são conhecimentos que eu acho assim de suma importância, principalmente para o cara que está iniciando, né? Que é aquela clássica frase do Livermore que ele fala o seguinte: o dinheiro é feito quando você está sentado, não quando você está operando. Exatamente. Então, você vai fazer dinheiro não quando você está no gráfico ali o tempo todo comprando e vendendo, né? Se tem uma coisa que eu não quero que as pessoas que estão começando o mercado façam é ficar rotacionando a carteira de maneira maluca. Sim. Porque e isso não dá resultado nenhum.
né? Você fica pulando de galho em galho e não consegue pegar uma banana. Eu brinco dessa forma ali com o pessoal. Então, esse livro traz umas lições muito bacanas e conta a vida de um especulador que depois veio a se tornar aí um dos homens na época mais ricos dos Estados Unidos, né? Tem certas coisas duvidáveis no livro. Depois eu fui até pesquisar mais a fundo, eu peguei e li a biografia dele mesmo, tem algumas coisinhas que não batem, mas em termos de ensinamentos, eu acho que isso, o livro é fantástico, seria esse, O Memórias de Operador na Bolsa. Tem o próprio livro do Livermore que ele escreveu também, que é Como Negociar Ações, How to Trade Stocks, que tem tem algumas coisas também que estão meio ultrapassadas, assim, né, Stormer? Sim. Mas, porque você tem que levar em consideração que o cara estava operando lá em 1929, então não existia nem computador naquela época, não tinha como a gente ter um gráfico como a gente tem hoje, que é construído no exato momento que as cotações estão chegando. Mas eu acho fantástico a maneira que aqueles ensinamentos já naquela época faziam diferença. Eu gosto bastante desse livro, Memórias do Operador Financeiro. Não sou muito fã do Livermore. Uhum. Vou te explicar por quê. Opa. Ele era pobre, totalmente pobre. Ele começou trabalhando, anotando as apostas numa casa de... Naquela época eles chamavam de bucket shop, né? Que era casa de centavos. E ele ficou milionário, podre de milionário. Aí ele perdeu tudo. Aí ele ficou podre de milionário de novo. Aí perdeu tudo. Aí ficou podre de milionário de novo. Aí perdeu tudo. Aí lá pela quinta vez ele acabou cometendo suicídio. Uhum. Então assim, eu não consigo guardar admiração por um imbecil, na minha opinião, que se mata. Sim. Não consigo. É Tá? trágico. Então assim, cara, assim, ó, não, o cara se deu por vencido. Tá? Desistiu, jogou fora tudo. Uhum. Tá? Isso acho a maior prova de que simplesmente o cara perdeu completamente o princípio maior da vida. Tá? Que obviamente não é ficar milionário e obviamente não é dar importância para as coisas que realmente não têm tanta importância assim. Sim. Mas assim, o livro é interessante ser lido, só que tem outros livros que acho que vale a pena também serem lidos. Eu não sei se já leu o livro do Darvas, Nicolas Darvas, esse é um cara que vale muito a pena ler. Tá? Uhum. E tem um outro, como eu fiz 2 milhões de dólares. Esse cara é fantástico. Esse é muito bom livro, muito bom livro. Uhum. O Darvas é matador. O Darvas, na minha opinião, é um autor que tem inserido por todos os amigos que estão entrando no mercado. Uhum. E um outro cara que eu acho que vale muito a pena ler, é o William O'Neill. Tá? O William O'Neill é um cara simplesmente fantástico de ser lido. Os livros dele são muito bons. O modelo dele de trabalhar é extremamente inteligente. Tá? Ele associa fundamentos com análise gráfica. E nesse livro dele, ele mostra quais são os sinais de entrada que ele utiliza nos papéis que ele considera mais sólidos, através dos modelos que ele ensina como é que ele avalia uma empresa sólida ou não. Então vale muito a pena ler os livros do William O'Neill, que eu acho que a gente consegue tirar muita coisa boa ali e coisas que são válidas até mesmo até hoje. Tá? E, bom, vamos continuar um pouquinho essa nossa conversa, porque tem alguns pontos que eu acho que vale a pena. Tu tem trabalhado BDRs no momento ou não, Felipe? Eu costumo não trabalhar as BDRs por conta da liquidez, né, Storm? Então a gente tem uma liquidez muito reduzida. Tem, assim, algumas empresas que eu acho que é interessante por terem liquidez maior já, mas é uma muito crua ainda, né? Precisa de um certo amadurecimento para a gente poder trabalhar elas. Tem melhorado bastante, sabe? Se tu deres uma olhada agora, desde que as BDRs foram liberadas para as pessoas que não são investidores qualificados, as BDRs têm melhorado radicalmente de liquidez. A liquidez está crescendo bastante. E eu tenho uma opinião sobre isso até que eu queria compartilhar contigo. Eu acho que em questão talvez de uns 2 ou 3 anos, as BDRs vão simplesmente comer toda a liquidez das ações do Brasil. Uhum. As pessoas vão parar de operar as ações aqui no Brasil, as ações brasileiras, e vão operar as BDRs. E eu vou te explicar por quê. Explique, porque eu tô bem curioso com isso aí. Por que tu vai colocar o teu dinheiro numa, vou dar um exemplo aqui, numa Sula 11, que é do setor de seguradora, que nem é um setor tão ruim, mas tudo bem, numa Sula 11, que William O'Neill, o pessoal perguntou, quando você pode colocar o seu dinheiro numa Berkshire Hathaway? Por que você vai colocar o seu dinheiro, exemplo, numa
Itaúsa, quando você pode colocar numa Apple. Considerando que a Apple tem, hoje, de caixa, mais dinheiro que o Brasil inteiro, que o governo brasileiro inteiro. Por que você vai operar uma MGLU3 se você pode operar uma Amazon? Sendo que a Amazon hoje também tem mais caixa, no caixa dela, do que o governo brasileiro tem de reserva cambial. Então, cara, assim, e aí tem outros aspectos que simplesmente tornam muito mais atraente tu trabalhar BDRs. Um exemplo, elas não estão influenciadas pelas estupidezes dos nossos governos. Sim. Então, elas não podem ser taxadas brutalmente por uma estupidez ou por uma decisão estratégica, tipo o que fizeram com a Petrobras agora. Sim. Elas estão livres desse tipo de problema. Então, cara, se torna muito mais seguro para o investidor brasileiro trabalhar com ações de empresas lá fora, que tem múltiplos fundamentos e solidez jurídica que nós não temos aqui. Nós não temos solidez jurídica no Brasil, infelizmente. Então, é inexorável que na medida em que isso tenha acontecido, que tenha sido liberado o investimento de BDRs para pessoas físicas, as pessoas físicas vão começar a entender que as ações americanas na nossa bolsa, elas são muito mais sólidas que as brasileiras. Tá? Então, vão direto para lá. Vão direto para lá. Isso vai ser inexorável, isso não tem mais como ser sequer contido. Mas tem uma pergunta boa ali que estou falando sobre dividendos. Qual que é a tua opinião sobre dividendos? Tu gosta de empresas que pagam muitos dividendos ou não, Felipe? Eu procuro por empresas que entregam mais crescimento do que dividendos, Stormer. Eu tenho essa política, por assim dizer. Eu tenho Transmissão Paulista na minha carteira, que é uma empresa que tradicionalmente paga dividendos. Taesa foi outra aquisição recente aí que eu fiz. Mas a maior parte da minha carteira está em empresas que entregam mais em termos de valorização do que dividendos, né? Porque da maneira como eu entendo, você tem as empresas podendo investir o lucro delas nelas mesmas ou distribuir para o acionista. A hora que a empresa distribui para o acionista é porque ela não tem mais o porquê investir nela mesma, né? Ela não vê que tem espaço para ela crescer. Então, eu busco empresas que entregam mais em termos de valorização, né, das suas ações, das suas cotas para o acionista, do que empresas que vão estar distribuindo de maneira recorrente aquele lucro. Opinião minha, né? Olha só, o que acaba acontecendo? Tá? Eu também concordo contigo. Por quê? Se tu fosse gestor de uma empresa e dessa empresa gerou 100 milhões de reais e você acha que a sua empresa pode crescer mais, você acha que ela pode prosperar mais, você acha que ela pode aumentar o market share dela, o que tu vai fazer com esse lucro líquido? Tu vai reinvestir na própria empresa e tu vai fazer com que ela cresça, com que ela expanda e com que ela evolua. Agora, se você é gestor dessa empresa com 100 milhões de reais e você pensa, cara, eu não tenho mais para onde crescer, eu não tenho mais para onde expandir, eu não consigo, mesmo que eu pegue esses 100 milhões e eu invista na minha empresa, eu não vou conseguir aumentar o market share dela, eu não tenho mais para onde tocar minhas coisas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou distribuir dividendos. Então, de uma maneira geral, as empresas que pagam muitos dividendos, elas são empresas maduras, são empresas que não têm mais um horizonte brutal de crescer. E isso significa que são empresas que, em termos de valorização nominal das suas ações, diminuem e não têm tanto interesse. Por isso que eu não sou um fã, confesso, de ações para pagarem dividendos. Eu gosto de proventos pagos, por exemplo, por fundo imobiliário. Acho fantástico também. Acho fantástico. Porque o fundo imobiliário, a gente sabe que aquele dinheiro vai estar caindo na conta no dia 14 de cada mês, todos os meses. E eu acho mais fácil um imóvel alugado pagar um provento mensal do que uma empresa que eventualmente não vai conseguir ter um bom resultado no trimestre ou não vai ter um bom resultado no semestre, daí deixa de pagar o dividendo e aí tu estava contando com aquele dinheiro não vem. Então eu particularmente falando, se for para pensar em proventos ou se for pensar em renda mensal ou mesmo semestral, eu prefiro fundos imobiliários aos quais daí sim eu sou um fã, confesso. E daí eu trabalho mais. Tanto é que grande parte dos lucros que eu faço de swing trade e day trade, Felipe, eu trago para compra de fundo imobiliário a cada sexta-feira.
Fantástico. Então, é uma coisa que eu faço direto, assim. Acho que é uma boa forma de conduzir o Uhum. lucro dessas operações. Então, Tem uma pergunta que... Oi, vai lá. deixa eu perguntar um negócio, então, Stormy, só aproveitando a deixa aí. Então, você tem um capital que você faz operações no mercado, né? E, como todo bom trader, você vai tentar rentabilizar em cima desse capital para te gerar uma renda. E com essa renda, tu me falou que tu compra daí os fundos imobiliários e ações para longo prazo, né? Você às vezes aproveita, deixa de liquidar uma operação não por completo e deixar o lucro para longo prazo. Isso eu acho fantástico, cara. Isso eu acho Exato. fantástico. A minha tática é justamente essa. Tem um capital, por exemplo, que vai ser o capital de position, que quando aparece um sinal, uma entrada no gráfico semanal, eu vou tomar com aquele capital. Quando bate no alvo, eu tiro o financeiro principal da operação e fico com ações residuais. E aquilo eu considero patrimônio pro resto da vida, porque eu não paguei por aquelas ações. E eu tenho um outro capital que eu opero swing trade. Uhum. E este capital de swing trade, que são operações que vão durar 1 dia e meio, 2 dias, 3 dias, geralmente são swing trades em cima de um gráfico de 120 minutos, ou mesmo gráfico diário. No final da semana, eu vejo quanto que eu fiz de swing trade na semana. Aí, digamos que eu tenha feito, vou dar um número, tá? Um número qualquer. Digamos que eu tenha feito 30 mil reais de swing trade naquela semana. Eu pego esses 30 mil reais na sexta-feira e eu compro em fundos imobiliários. E daí, na Nossa. semana que vem, eu vou continuar com o mesmo capital de swing trade. Com o mesmo capital. Eu não aumentei o capital de swing trade. E eu vou buscar novamente uma rentabilidade em cima daquele capital. E no final daquela semana, da outra semana, eu novamente trago para fundo imobiliário. Então, eu fico sempre com o mesmo capital para operar swing trade, semana após semana, e eu vou transferindo os lucros para fundos imobiliários. Claro que eu vou ter algumas semanas que eventualmente eu vou ter prejuízo. Então, uma semana que eu tenha prejuízo, digamos que o meu capital de swing trade fosse 200 mil reais. E aí, naquela semana, eu tive um prejuízo de 4 mil ou 5 mil reais. Tudo bem. Então, na semana que vem, o lucro que eu tiver, eu vou tentar trazer de novo para 200 mil. Então, digamos que na outra semana eu tenha 8 mil reais de lucro. 4 mil reais voltam para preencher a caixa e voltar a ter 200 mil. Você E não 4 aporta. mil viram para fundo imobiliário. Entendeu? Entendi. Então, fantástico, fantástico. Uma coisa que eu sempre tento trazer, Storm, que eu acho muito legal, é o seguinte: muita gente entra no mercado com. E só para terminar a minha estratégia. A minha meta por semana é 2% do capital. Então, eu vou buscar 2% de lucro por semana. Então, um cara que tem 30 mil reais, se ele está buscando 2% na semana, ele vai estar tentando buscar algo em torno de 600 reais, 650 reais, que ele pode comprar, sim, 6 cotas de fundo imobiliário, 600 reais por mês, vai comprando ao longo do tempo. Em um mês, ele vai estar botando algo em torno de 2.400, quase 2.000, uns 2.500 reais por mês de fundo imobiliário. Em 12 meses, tem 24 mil reais de fundo imobiliário e assim por diante. Isso vai sendo feito. Fantástico, fantástico. É muito interessante a estratégia. Um negócio que eu trago, que eu acho que você vai concordar também, às vezes o sujeito chega, por exemplo, com capital grande. Vamos colocar lá, sei lá, 200, 300 mil reais, e ele quer investir aquelas ações, ele quer investir aquele capital em ações para longo prazo, por exemplo. Eu sou contra montar uma carteira desse tipo para longo prazo, do tipo dele dividir um capital cheio e colocar para longo prazo. Eu sempre falo para o pessoal trabalhar com aportes mensais. Então o cara pega uma parte da renda dele, que eventualmente teria que sobrar, e põe dentro do mercado. Por que isso? Até queria saber a tua opinião também. Eu acho que isso gera um impacto psicológico muito menor. Você está trabalhando com valores menores e você vai fazendo o preço médio, né, conforme o mercado vai subindo e caindo. Então você está sempre trabalhando com novos aportes. Se você aportar, por exemplo, o mercado eventualmente oscilar 5%, 10% para baixo, você faz um novo aporte. Aquilo é para longo prazo, são empresas boas, são empresas sólidas. E esse impacto psicológico é muito menor sobre você. Porque o cara que tem 200 mil reais e compra, por exemplo, 200 mil reais numa tacada só, e as empresas caem 10%, 15%, vamos colocar 20%. Pode acontecer aí uma oscilação de curto prazo no mercado. O impacto psicológico que isso gera sobre o sujeito é muito grande. E aí o cara esquece, por exemplo, que aquelas ações são para longo prazo e vai estar colocando aquilo lá em outra coisa. Vai falar, não é mais para longo prazo. É um trade, vai liquidar de repente aquelas ações.
Então, eu gosto muito dessa estratégia que você faz, aportes mensais e que você trabalha eventualmente com o lucro, com o resíduo das suas operações, por conta também desse impacto psicológico que vai ser muito menor. Tu concorda comigo? Cara, eu concordo com alguns princípios disso, mas eu queria abordar uns outros temas. Primeiro, eu acho que sim, a ideia de tu ir entrando aos poucos, fazendo entradas, digamos assim, progressivas, ela é muito mais inteligente do que tu entrar de cara em um único ponto. Tu entrar de cara em um único ponto seria, digamos assim, como se tu fechasse os olhos na beira da praia, bota uma venda nos olhos, sai correndo enlouquecido para dentro do mar e se joga. Tu pode dar de cara numa onda e simplesmente tu se destruir. Tu não vai fazer isso. Como é que tu vai entrar no mar? Tu vai entrar no mar devagarzinho. Bem devagarito. Tu vai botar o pezinho, vai ver como é que tá a água. Eu que sou velho, então, que gosto de água um pouco mais quente, eu vou botar a ponta do meu polegar para ver se está muito fria a água ou não. Né? E aí eu vou entrando aos pouquinhos. Então, Sim. eu acho que a ideia, sim, faz todo sentido no mundo, tu ir executando as entradas lentamente e não entrar de cara numa única atacada. Geralmente, e aí se o cara quiser fazer isso de uma maneira mais inteligente ainda, o que que ele faz? Ele pega um IFR da vida, pega um IFR 2, tá? Num gráfico diário, e ele espera o IFR2 abaixo de 20. Isso vai acontecer uma ou duas vezes por mês. E usualmente vai ser o fundo do mês. Então ele espera o IFR2 chegar lá embaixo. Quando chegar abaixo de 25, ele pega e faz uma comprinha. E aí deixa a próxima compra para mês que vem, quando o IFR2 estiver abaixo de 25. Quando o IFR2 estiver abaixo de 25, ele compra um pouco mais. Ele vai comprando sempre nesses possíveis fundos de cada mês. Essa é uma estratégia bem inteligente de ser feita. Mas, e aí vem outro ponto que eu queria colocar contigo. Talvez, Felipe, talvez, tá? Para um cara que vai entrar com muito dinheiro, digamos, o cara vai entrar com R$ 1 milhão no mercado. Qual que seria a conduta mais inteligente a ser feita? A conduta mais inteligente a ser feita, na minha opinião, não seria ele montar uma carteira de cara e sair comprando um pouquinho cada vez. Não. A conduta mais inteligente a ser feita, na minha opinião, seria ele ir primeiro. Ele não vai operar isso. Não pode fazer trade. Se ele começar a fazer trade com isso, ele vai perder tudo. Sim. Tá? Então, cara, é muito mais inteligente ele selecionar um pool de fundos e coloca o dinheiro, 80%, 90% do dinheiro dele num pool de fundos multimercado, né? Escolhe ali 4 ou 5 bons fundos multimercado, ele vai estar contratando a expertise de um gestor que tem 20, 25 anos de mercado, talvez mais, e automaticamente ele vai ter muito mais tranquilidade, porque vai estar sendo feito com o dinheiro dele. Sim. Né? E aí ele pode pegar 10% do capital dele, com 10% do capital dele, aí ele vai começar a tentar entender o que é o mercado. Eu tenho muito medo de pessoas que não sabem o que estão fazendo, não sabem o que é o mercado, pegam todo o dinheiro que tem na vida e de uma hora para outra entram numa renda variável com 100% do capital. Esses caras vão perder tudo. Sim. Sim. Né? Então a gente tem vários fundos aí que são fundos que têm excelente desempenho, e aí tu pode olhar a planilha de desempenho do fundo, tu pode entender qual que é qual que é a filosofia de investimento do fundo. Tem um que eu gosto muito, que é o IP Participações BDR, nível 1. Cara, o resultado é brutal do fundo. Brutal. Você gosta muito de fundos multimercados, Tony? Cara, eu gosto muito de fundo multimercado. Eu acho que tem vários fundos multimercados que entregam resultados muito honestos, com uma volatilidade muito mais baixa do que uma pessoa que não é profissional conseguiria construir na sua carteira. Tá? Então, nessa situação, eu entendo que sim. E aí o cara pode fazer a mesma estratégia que você mencionou, para ir, digamos assim, entrando aos pouquinhos nas ações. Ele pode utilizar isso para fundos multimercado. Então ele entra um pouquinho no mês, daí no mês seguinte ele adiciona um pouco mais, depois ele adiciona um pouquinho mais. Se teve um bom resultado, ele vai colocando um pouco mais, esse tipo de coisa. O preço dele vai oscilando, entendi. O preço da cota também vai oscilando. O preço da cota também oscila ao longo do tempo. Então, cara, eu acho que assim, para a maior parte das pessoas, sendo muito franco, faria muito mais sentido elas entenderem melhor o que é um bom fundo. Claro que, por exemplo, tu vai ter fundos de investimento que são muito voláteis. Exemplo, Alaska, em que o gestor ele alavanca muito.
e daí ele entra muito alavancado e ele tem uma alavancagem brutal e uma rentabilidade não tão alta assim quanto deveria justificar a volatilidade. E tem outros fundos que não alavancam tanto, por exemplo, SP Participações BDR, um fundo fantástico de ser trabalhado, muito bom. Tem o AZQuest, que é um outro tipo de fundo também multimercado, que vale muitíssimo a pena de ser visto, de ser entendido, de ser compreendido. Uhum. Tem os fundos da Giant Steps, que são muito interessantes. Tá? Uhum. São fundos também multimercado. E que, cara, só que o cara tem que entender o seguinte, um fundo desses não vai te entregar 20% no mês. Não, claro. Uhum. Sim. Não é o objetivo de um fundo desses. Uhum. Tá? O objetivo de um fundo desse é te entregar, realmente, retornos muito maiores do que o benchmark deles pelo Bovespa. Uhum. Esse é o objetivo. Né? Então, a gente tem essa alternativa de investimento que eu acho que ele é pouquíssimo comentada, sabe, Felipe? Eu acho que as pessoas falam muito de trading, 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 e não falam, cara, vamos contratar um cara que sabe o que está fazendo? Uhum. Não, eu acho grande história, porque o cara daí ele vai pegar, como você mesmo disse, 10% desse dinheiro, que seja 15% desse dinheiro, vai entender como é que o mercado funciona Isso! e esse fundo vai servir para resguardar o patrimônio dele, né? Deixa na mão de... Isso! Se você se interessar... Enquanto ele vai aprendendo, é isso aí. Fantástico, Enquanto fantástico. ele vai aprendendo. Porque o fato é o seguinte, quanto tempo tu levou, Felipe, para aprender a operar no mercado? Vamos lá. Ah, ainda estou aprendendo muito. Então, Mas... cara, eu levei uns 5 anos para começar a ter resultados consistentes. 5 anos. Uhum. E ainda estou aprendendo um monte. Né? Então, Uhum. assim, como é que o cara quer entrar, botar todo o dinheiro dele já operando? Não, cara, deixa 80%, 90% para um cara que já sabe o que está fazendo, fica trabalhando com 10% para que tu consiga aprender. Né? Sensacional. Uhum. Isso aí. Infelizmente, Felipe, já passou uma hora. A gente foi conversando, já passou uma hora. Mas ele tem uma pergunta boa. Qual foi o teu maior loss, Felipe? Tu consegue responder essa rapidamente? Meu maior loss foi em Enalta, tá? Sabe, Enalta esse, Queiroz, Galvão, Sim. o maior loss, eu acreditei na empresa, cara, comprei um monte de ações da empresa e a empresa teve um dia que derreteu assim 20% e nunca mais voltou no valor. Foi bem o Sim. topo do mercado. Eu comprei o topo do mercado e eu comprei todo o meu dinheiro, todo o meu dinheiro Sim. naquela época em Queiroz Galvão. Bah. E eu fugi porque eu já tinha conhecimento técnico e eu fugi do meu conhecimento técnico naquela ilusão de que a empresa vai ser assim, a empresa não estudei a empresa direito, Sim. sabe? Sim. Uhum. Você cria um mito, sabe? Assim, Se empolgou, sim. Então acho que essa foi minha grande decepção aí, Queiroz Galvão. Cara, eu acho que loss todo mundo vai ter na vida, sem dúvida alguma. Eu até coloquei lá um vídeo lá no YouTube, minhas duas maiores perdas no ano passado, que me ensinaram muitas coisas, tá lá, meus dois maiores losses, inclusive, do ano passado. E eu acho que vale muito a pena a gente falar sobre, digamos assim, os elefantes que estão na sala, né? Porque as pessoas acham que, o cara não erra nunca. Não, a gente erra, de vez em quando a gente erra. De vez em quando a gente faz uma burrice, de vez em quando a gente dá tela azul e o cara faz um monte de estupidez, né? Então acontece, né? Mas enfim, eu queria te deixar os próximos minutos aí para que tu possa deixar uma mensagem final, especialmente para que tu possas, inclusive, colocar as tuas redes sociais para que as pessoas possam te seguir e aprender um pouquinho mais a forma como tu lê o mercado. Tá? Então, se puder deixar essa mensagem para o pessoal, eu acho que vale muito a pena. Bom, vamos lá. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao Storm, tá, pelo espaço aqui disponibilizado por ele. Eu acho fantástico essas lives, fantástico assistir outras lives já aqui no teu Instagram, acho fantástico ter diversas opiniões. Agrega muito conhecimento. Então, eu gostaria de deixar a mensagem aqui para todo mundo que está entrando agora no mercado, para quem está começando no mercado. Não façam besteira, não entrem com todo o dinheiro de vocês, sem saber o que é o mercado, sem saber como é que o mercado funciona. Porque você leu um livro de análise técnica, você não sabe ainda sobre o mercado. Um dos erros que eu cometi, Stormer, foi ler sobre gráfico e já achar que tudo que estava ali tinha que funcionar e que tudo que estava Isso! necessariamente o mercado tinha que fazer o que eu estava querendo.
entendeu? E eu quebrei muito a cara com isso, até eu entender que a análise técnica não é prever o mercado, muito pelo contrário, a análise técnica é você desenhar diversos cenários, né? O que pode acontecer, mas também você tem que estar preparado para caso aquilo não aconteça. Então, leiam sobre gerenciamento de risco, acho que o Storm deve ter muito conteúdo com relação a isso também. Essa é a minha mensagem para o pessoal aí, todo mundo estiver começando, vão com calma, comecem com pouco dinheiro, né? Como a gente mesmo comentou aqui. Sim. Bom, vou deixar aí os meus canais também de comunicação. Tem meu canal no YouTube lá. Eu tenho um canal chamado Trade de Valor. O meu Instagram tem esse nome. Meu Instagram tem um nome diferente, na verdade, que é Trade de Valor, né? O Instagram não Trade de deixou valor. eu colocar como Trade de Valor aí. Mas, enfim, cara, foi uma honra conversar contigo. Você não tem ideia. Para mim foi fantástico, fantástico, fantástico. Foi uma das minhas grandes inspirações aí no começo. Storm, cara, até hoje eu assisto os vídeos, todos eles, não perco nenhum. Demorou aí pra gente fazer esse bate-papo, né? Você viajou e você foi. Isso aí, eu tava em Dubai. Me diz uma coisa, mas tu tá com um canal lá no YouTube, não tá? Tô. Trade de Lá, valor. lá é trade de valor, e aqui é trade de valor. Aqui é trade de valor, exato. Tá. Pessoal, vale muitíssimo a pena vocês acompanharem o Felipe. Ele traz umas informações muito, muito boas, muito interessantes. É uma visão mais serena do que o mercado funciona, do que as coisas podem ser feitas. Eu acho que ele pode agregar muito de conhecimento para os amigos. E a ideia é sempre a gente tentar compartilhar o máximo possível conhecimento e ideias com vocês. Tá? Novamente, eu acho que o recado que o Felipe deu, e teve uma frase que ele falou que é fundamental e que eu vou dar uma frisada. Tá? Tem muitos... Tu lê um livro de análise técnica e tu pensa, cara, isso aqui é maravilhoso, eu vou ficar milionário com isso. Em seguida, isso vai funcionar sempre. E daí tu olha um gráfico, tu vê aquele sinal, cara, aquele sinal maravilhoso de compra, cara, isso aqui é compra, isso aqui vai. E aí tu pega todo o teu dinheiro e enfia naquilo. E o troço afunda, mica, te stop. Eu já vi isso acontecer tantas e tantas vezes, que hoje eu te diria que não existe um único sinal gráfico que eu diria assim, cara, eu boto todo o meu dinheiro nisso. Eu boto toda a minha vida nisso. Tá? Então não existe isso. Tá? Não existe. Da configuração gráfica pode falhar, né, Storm? Pode falhar. Independente da configuração gráfica, independente da sinalização que foi gerada, pode acontecer falhas. Então a gente tem que sempre considerar como se o trade tivesse dado errado. Tem uma lei de Murphy que é a seguinte: se uma coisa pode dar errado, ela vai dar errado. A gente tem que partir desse conceito dentro do mercado financeiro. Show. Muitíssimo grato, Felipe, por, digamos, disponibilizar uma hora do teu sábado de manhã aí com a gente. Eu que Valeu, agradeço. cara. Agradeço, Forte valeu. abraço. Forte Até abraço. mais. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.